Quando a garota passa por Dan, ele a aborda, pergunta se está tudo bem e pede seu nome. Ele comenta que não quer incomodá-la, mas gostaria de saber se ela está interessada em ouvir sua seleção de músicas. Após ela recusar, ele se apresenta dizendo que é um prazer conhecê-la e menciona que ela seria uma musa perfeita para seu videoclipe. Ela novamente se recusa, dizendo que tem outro compromisso. Ele insiste, afirmando que é um videoclipe de verdade e perguntando por que ela está andando tão rápido. Ela responde que precisa encontrar suas amigas. Dan diz que só queria mostrar a música rapidamente, mas então que tudo bem. Ele comenta que isso é típico e ela sai falando ao telefone. Ao ver Dan se aproximar do carro, a moça muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Ela pergunta se o carro é dele e ele se dirige a um Cybertruck. Quando ele confirma, ela pergunta se ele está falando sério. Ela quer saber o que ele queria e ele responde que pensou que poderiam ser bons amigos. Ela pergunta se é verdade. Ele admite ser um nerd que gosta de tecnologia, mas que é uma pessoa legal. Ela se interessa e pede para ele contar mais sobre si. Ele pergunta se ela estaria interessada em participar de seu novo videoclipe e ela responde que sim. Dan então pergunta se ela se importa de ouvir a música dele e ela diz que adoraria. Ele pede para ela dar uma olhada em algo e em seguida pergunta se ela tem namorado. Ela confirma que sim. Ele pergunta se o namorado dela não vai se importar com sua participação no videoclipe e ela diz que ele não tem ciúmes. Dan menciona que estava procurando uma garota bonita e ela pergunta se é bonita o suficiente para ele. Dan pede para dar uma olhada nela e afirma que com certeza ela é. Ele comenta que o plano não está funcionando como esperado e decide usar o sistema de som do carro, convidando-a a entrar. Ele a elogia dizendo que ela é perfeita, mas ela pede para ele parar e agradece. Dan concorda e diz que vai parar de flertar. Ela comenta que o carro dele é muito legal e ele explica que a Tesla sempre envia carros para ele testar. Ela pergunta se é sério e ele confirma, dizendo que é um nerd que depois passa feedback. Dan coloca a música para tocar no carro e pergunta se ela está usando alguma coisa por baixo e ela deixa surpresa. Ele explica que a pergunta é por causa do videoclipe. Depois de mostrar um trecho da música, ele pede para tirar fotos delas e decide gravar um vídeo. Ele comenta que isso vai ficar muito bom e pergunta se ela gostou. Ela afirma que adorou. Dan pergunta se ela tem certeza de que não terão problemas com o namorado dela e ela diz para ele não se preocupar. Dan comenta que percebeu que ela gostou do estilo dele e ela confirma. Ele diz que teve uma ideia e pergunta se ela quer pegar uma carona. Ela responde que adoraria dar uma volta no Cybertruck. Ele comenta que não deixa qualquer garota entrar no carro, mas que o caso dela é diferente. Ele diz para ela olhar para algo. Mencionando que o carro está tocando. Ela pergunta o que significa e ele diz que acha que a tampa da gasolina está aberta, pedindo para ela verificar. Ele pergunta se ela vê alguma coisa e ela quer saber onde fica. Ele pergunta se ela está vendo a lata de lixo e a chama de interesseira, sugerindo que ela procure o vídeo no YouTube. Temos Joel indo falar com essa garota. Ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. Depois dela falar que está esperando um Uber, Joel fala seu nome e se apresenta para ela. Ao tentar cumprimentá-la com a mão, ela não demonstra nenhum interesse e não faz questão nenhuma de tocar na mão dele. Ele fala que vai fazer companhia para ela e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim e que tem um ficante. Joel fala que está tentando conhecê-la e também quer fazer amizade. Ela fala que não tem tempo e que está ocupada. Ele fala que tem uma cobertura ali perto e chama ela para ir até lá, para eles se conhecerem melhor. Mas como já é esperado, ela rejeita o convite.
Então Joel fala que tudo bem e se despede dizendo que vai chamar seu motorista. Em seguida, chega sua assistente com sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, a mulher muda de ideia e vai falar com Joel. Ela pergunta se o carro é dele e fala que mudou de ideia e quer ir com ele até sua cobertura. Joel confirma que o carro é dele e pergunta para ela: mas você não estava esperando um Uber? Ela fala que cancelou o Uber e pede desculpas por ter sido um pouco grossa com ele. Joel fala que há poucos minutos atrás ela nem queria falar com ele e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que não estava interessada, mas agora mudou de ideia e quer ir com ele. Joel pergunta se ela quer mesmo ir no apartamento dele e ela responde que sim. Então Joel fala: vamos lá, mas na hora que ela vai querer entrar no carro, Joel fala com ela para ela esperar e fala que tem que falar a verdade, que quando tentou falar com ela e pediu o número dela, ela falou que não e parecia muito irritada e que não pode levar ela para casa dele. Ele fala que não mexe com garimpeira de ouro e que não sai com interesseira. Ela ainda insiste em sair com ele, mas ele fala que não vai mudar de ideia e ela acaba se dando muito mal. Interesseira. Assim que passa uma mulher, ele a aborda perguntando se ela não tem algum trocado para lhe dar. Ela tira algumas moedas e entrega para ele e tenta ir embora. Ele tenta chamar ela para voltar para conversar com ele, porém ela não dá muita bola e entra na loja. Na sequência, ele vai em direção ao Corvette e começa a trocar suas roupas e se vestir bem, e senta no Corvette esperando a mulher voltar. O miserável é um gênio! Assim que a mulher sai da loja, ela passa por perto dele. Em seguida, ele chama ela perguntando qual o seu nome. Ela vai até ele dizendo que era ele que estava sentado ali agora há pouco. Ele confirma que sim, e ela pergunta por que ele estava fazendo isso. Ele responde que estava precisando de alguma motivação para o seu dia. Em seguida, ele fala para eles começarem bem e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se ela já andou em um Corvette alguma vez e ela responde que não. Então, ele fala para ela que se ela quiser dar uma volta no carro dele, ela vai ter que dar uma requebrada para ele e colocar o dedo na ponta dos pés. E como a mágica já está feita, ela faz do jeito que ele pediu. Mas que porra é essa, hein? Em seguida, ela entra no carro e fica maravilhada achando que vai se dar bem. Então ele dá a volta e também entra no carro. Depois de alguns minutos de conversa, ele para o carro e fala que o farol traseiro não está acendendo e pede para ela descer do carro para poder olhar. Ela vai até lá e fala que está funcionando. Ele responde dizendo que não e pede para ela olhar direito. Em seguida, ela vai até o vidro do carro e pergunta por que a porta está trancada. Ele responde dizendo que pensou bem e não quer mais sair com ela, porque está achando que ela é uma interesseira e só quer sair com ele por causa do carro. Ela fala que não é interesseira e que ele é um idiota. Ela começa a ficar nervosa e xinga ele de vários palavrões e joga sua bebida em cima do carro.
Fala galerinha do canal, aqui é o Lorde e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo do canal e arrebenta o like. E bora pro vídeo. Você trocaria sua namorada por uma Ferrari? É isso que vamos ver hoje. Nesse vídeo, o YouTube Joey Salads fez o teste com um rapaz, onde ele oferecia a chave da sua Ferrari para ele poder dar várias voltas em troca dele ficar com sua namorada. Vocês não imaginam o que aconteceu. O vídeo começa com o YouTube Joey abordando esse casal na rua em frente à sua Ferrari. Ele inicia uma conversa perguntando se o rapaz gostou da Ferrari e ele responde que ela é linda demais. Então Joey pergunta para ele se ele quer a Ferrari e o rapaz responde que sim. Joey fala para ele que ele pode ter a Ferrari, mas existe uma condição. O namorado pergunta qual. Ele responde que ele pode ficar com a Ferrari em troca da sua namorada. Joey fala que ele pode ter qualquer namorada que ele quiser com a Ferrari. A mulher fala que ele já tem um carro, mas o rapaz, muito ganancioso, fala que isso é uma Ferrari. Na sequência, eles discutem um pouco e a mulher pergunta se ele vai mesmo trocar ela pela Ferrari. E a resposta é óbvia, ele pega a chave da Ferrari e vai para sua volta gloriosa. Então, o cara entra na Ferrari, mas Joey explica para a mulher que ele está prestes a sair do carro porque ele deu a chave errada para ele. Na sequência, depois de tentar várias vezes ligar o carro, o cara desiste e vai até o YouTuber. Joey fala para ele que deu a chave para ele errada de propósito e pergunta para ele como ele tem coragem de preferir bens materiais do que uma pessoa que gosta dele. Joey dá uma lição de moral no cara e convida a namorada dele para dar uma volta no carro, e ela aceita o convite depois de ter sido trocado por uma Ferrari. E o namorado que quis sair ganhando acabou saindo perdendo e sai angustiado e acaba se dando muito mal. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota que acabou de sair de uma loja. Eles tentam puxar assunto com ela, porém a garota parece não querer muita conversa. Até que Joel fala seu nome e do seu amigo e se apresenta para ela. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está indo para casa. Depois de algumas conversas extrovertidas, Joel tenta pegar o Instagram dela, porém ela fala que tem que ir embora para encontrar com seu namorado. Na sequência, Joel e seu amigo vão em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela muda de ideia e pergunta de quem é a Lamborghini. Without the car, y'all still a 10. I mean, this shit I want that apple juice, and then when you twerking, Joel fala que o carro é dele, mas o amigo de Joel fala que também tem uma Ferrari e um Camaro e deixa ela ainda mais impressionada. O amigo de Joel pergunta se ela não vai passar o telefone dela. Ela responde que mentiu em dizer que tem namorado, que ela falou aquilo porque não queria conversar com eles. Joel pergunta por que agora ela quer conversar e pergunta se o carro deixou eles mais bonitos. Ela responde que agora está interessada. Joel pergunta se ela quer andar na Lamborghini e ela responde que sim. Então Joel fala que ela vai ter que fazer flexão na frente do carro para dar uma volta na Lamborghini e o interesse é tanto que não tem limite. Strong, she said, what she say? Look like. Just do 5. Let's see if you can do 5. Yeah. Hit that joint. Nessa hora, Joel abre o jogo e fala que eles não vão sair com ela porque ela foi muito interesseira e chama ela de Gold Digger. Ela fala que não é interesseira. Joel fala que no começo ela falou que tinha namorado e nem queria conversa,
mas depois aceitou sair com eles só por causa da Lamborghini. Joel fala que gostou das flexões, mas que não sai com a interesseira, e ela fica com raiva e começa a correr atrás da Lamborghini, mas acaba se dando muito mal.